Olá meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um jogo que eu acabei descobrindo há pouco tempo e foi uma surpresa imensa, pois esse jogo tem muitas coisas e muitas mecânicas interessantes se comparado a jogos de plataformas que a gente já conhece, tá? Mas antes de tudo, curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Por favor, comente alguma coisa se vocês já jogaram ou vocês têm uma ideia bacana desse jogo que eu vou comentar hoje, tá bom? Deixa aí nos comentários. Bom, turma, foi uma grande surpresa ter conhecido Hitstar aí de Mega Drive, pois eu não tinha visto esse jogo na minha época, entendeu? Não tinha conhecido esse jogo na minha época e foi uma surpresa imensa ao ver esse jogo aí de Mega Drive. Ele até me lembra o Rayman, né? De não sei se 3DO, se o 3DO que lançou esse jogo ou se foi o Jaguar, não tenho ideia, tá? Mas enfim, Rayman foi um sucesso, eu acho que foi. É um jogo incrível aí, teve outras versões para outras plataformas, mas o que eu conheci foi do Sega Saturn e do PlayStation, tá? E o personagem, ele tinha uma movimentação muito interessante, que ele se movimentava pelos braços. Um pouco parecido aí com o Hitstar, entendeu? Mas as mecânicas igual desse jogo de plataforma, eu não costumo ver muito devido a, vamos dizer assim, ao mais do mesmo que as pessoas costumam fazer, ao exemplo aí do Mario Bros, né? O Mario Bros influenciou muitas pessoas e muitos desenvolvedores a desenvolver um certo tipo de mecânicas de jogo, tá? Se você aí parar aí pra dar uma olhada, beleza? Jogo de plataforma. Cara, esse jogo, quando eu comecei a jogar ele, eu fiquei surpreso pela movimentação do personagem, que basicamente as grandes movimentações aí é através da locomoção dos braços ao se pegar, sejam eixos onde ele pode girar, onde ele pode se movimentar, né? Ele pode até se agarrar pelas paredes e usar como fosse uma locomoção, entendeu? Ele se agarra na parede e se joga para cima com seus braços e seu corpo, tá bom? Então é assim, é bem diferente se você parar para pensar em outros personagens onde ele tem que correr, saltar, quicar nas paredes, né? Eles costumam usar os pés. Mas aqui, essa estrela, né, o Hitstar, ele se locomove aí com saltos, andando e usando os braços para poder usar como um empurrão, né? Ele empurra o chão ou agarra nas paredes e usa a força dele para poder saltar e coisas do tipo, ou quicar mesmo, tá bom? É bem diferente. Principalmente, como eu já te falei, por exemplo, ele segura alguns eixos na fase onde ele pode girar, cara. E ele é que nem um cometa, entendeu? Ele, dependendo da velocidade que você estiver girando com o personagem, você vai ter uma grande locomoção. É algo assim muito interessante. E assim, o personagem, os cenários e os inimigos é um verdadeiro espetáculo, gente. É um espetáculo. Lembra muitas animações antigas que a gente viu de desenhos, né? Não de 3D, mas essas animações interessantes que a gente via na Disney e coisas do tipo, que a gente às vezes via pelo videocassete ou filmes, coisas desse tipo, a gente alugava nas locadoras, né? Bom, não é o que as pessoas costumam ver hoje, né? Porque tem tantos outros filmes. As animações antigas, eu acho que as pessoas não costumam, não tem ideia do que é, por exemplo, um DuckTales ou, sei lá, as animações que a gente via de videocassete, o mesmo Aladdin ou o Rei Leão, cara, eram animações incríveis, que fez um grande sucesso aí nos cinemas, entendeu? Foi um grande sucesso. Tá? Então, gente, você pode ver que se o Mega Drive usasse a referência desse jogo para poder desenvolver os jogos da plataforma, seria o
seria, vamos dizer assim, os jogos, tem muito jogo meia boca aí do Mega Drive, questão assim de qualidade gráfica e de mecânica. Mas se tivesse a mecânica apurada desse jogo, seria assim muito incrível, gente. Seria muito bom, entendeu? Os jogos, a métrica dos jogos do Mega Drive. Um exemplo mesmo, cara, o próprio Sonic é um exemplo onde quem sabe desenvolver através da plataforma consegue fazer verdadeiros espetáculos com o jogo, seja por mecânica, seja por gráfico, seja por coisas desse tipo, tá bom? É muito interessante. Mas enfim, beleza. Aqui eu falei sobre o gráfico. O som, a trilha sonora e os sons do personagem, cara, é bem superior ao som aí dos jogos normais do Mega Drive. Mas a gente sabe que o Mega Drive, a qualidade de som dele não é tão boa se comparado aí aos jogos do Super Nintendo. Mas tem jogos, quando pessoas, como eu já disse antes, se a pessoa consegue desenvolver, se o desenvolvedor for bom, conhecer as mecânicas da plataforma, consegue fazer maravilhas, tá? Mas beleza, gente. Até aí a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona aí a ideia do jogo, tá? Vamos agora para a questão da história. O que acontece, gente? Em um sistema, né? Uma galáxia, onde tinha diversos planetas aí, estavam sendo ameaçados por um tirano chamado Kaiser Grid, que estava controlando as pessoas pela mente, tá? Inclusive, nesse sistema, né, que é o sistema Gvaldi, né? Isso. E os planetas, eles estavam sendo controlados por esses tiranos chamado Kaiser Grid, tá bom? Como eu já havia falado. Cara, o planeta onde Ritstar vivia, seus pais, né? Não sei se é o Rio. Deixa eu ver, só um minutinho. Então, gente, Oruto, que é a mãe de Ritstar, precisa acordar Ritstar para poder salvar o planeta da ameaça do tirano maligno, tá bom? E Oruto falou para Ritstar que seu pai foi um grande herói e que Ritstar precisava fazer feitos de grande herói para poder salvar o povo das ameaças desse tirano que estava tomando conta de tudo. Então a gente vai passar por planetas, né? E viajando para poder eliminar a ameaça aí de controle mental do tirano Kaiser Grid, tá? E, gente, é um verdadeiro espetáculo aí as fases com as mecânicas, cada uma de diferentes formas, porque tem a fase aí de grandes vegetações, tem fase aquática, tem a fase das chamas, então tem diversos cenários, tá? E até onde eu vi que aqui a fase aí das chamas tem mecanismo para você desarmar as chamas, é bem interessante. E da água, então, tem diversas mecânicas interessantes aí, tá? O jogo, cara, eu passei o olho rapidinho, eu achei muito interessante. Eu não terminei ele ainda. Mas vale a pena vocês darem uma olhada, porque geralmente a gente sempre fica na mesma coisa. Ah, é Final Fight, ou é Mario Bros, ou é Sonic, ou Final Fantasy, ou coisas assim, entendeu? Geralmente a gente não vê a biblioteca mais apurada dos jogos, seja de Mega Drive, seja de Super Nintendo, PlayStation, ou Sega Saturno, né? E essas plataformas aí, tá? Tem muita coisa boa que a gente precisa dar uma olhada, principalmente criação de conteúdo, gente. Eu acho que seja para criação de conteúdo, seja para diversão, seja para você tirar o seu tempo aí para poder divertir um pouco, né? É muito importante, tá? Me diz aí se vocês jogaram Hitstar, que vocês acham desse jogo. Comenta aqui embaixo aí, tá? E compartilhe comigo a experiência de vocês. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.